Por coincidência, é perto do Grand Canyon, o mesmo lugar para onde Roxy está indo. Ao chegarem, são recebidos por orcs gigantes, então utilizam o escudo para se proteger. Eles usam o escudo de impacto para destruir as criaturas repulsivas, e a habilidade de Gula de Fate é ativada várias vezes. Perto de Roxy, eles estão tendo dificuldades para chegar ao Grand Canyon, pois as bússolas não funcionam lá, e eles não podem usar as estrelas para se orientar. Miria condena as nuvens por estarem no caminho, mas felizmente, eles podem determinar a direção pelo aglomerado de orcs, já que a colônia de orcs está no ponto mais ao sul. Desde que sigam a concentração de orcs, eventualmente chegarão ao destino. Porém, há monstros mais perigosos por ali, então devem seguir com cautela. Em outro lugar, Greed elogia Fate por ter aprendido que precisa descansar antes de entrar em outra luta. Durante seu descanso, Fate, de forma estranha, vê a garota que estava dentro da quimera. Um som aterrorizante impede que ele ouça o que ela está dizendo, e ele se encontra em um lugar cheio de suco de tomate humano. Lá, ele vê suas vítimas e é puxado para baixo por Ato. Fate acorda, sem saber o que acabou de acontecer. No entanto, não há tempo para pensar, pois ele detecta monstros nas proximidades. Greed observa que não são orcs, mas sim bestas coroadas, e mais de uma delas. Fate usa sua habilidade de visão noturna para revelar que os monstros são salamandras. Ele derruba uma usando seu arco, mas percebe que há algo estranho nesses monstros. Normalmente, eles fugiriam após receber grandes danos, mas essas salamandras não estão vindo atrás deles. Por alguma razão, elas continuam indo na mesma direção, como se estivessem sendo controladas por algo. Esse comportamento incomum os leva a decidir seguir as criaturas. Enquanto isso, Roxy é acordada quando seu grupo é atacado por várias salamandras. Elas causam grandes danos, e Northern pede desculpas, pois as criaturas conseguiram romper suas defesas. Mugen consegue salvar Roxy de ser transformada em churrasco, já que as bestas coroadas possuem um poder imenso. Miria fica furiosa e ataca com sua espada mágica flamejante, mas não surte efeito algum. Roxy corre para seu lado, mas ambas logo se veem em perigo. Felizmente para elas, o corpo, Fate, aparece para salvá-las. Mugen fica impressionado com o que vê, pois Fate usa a habilidade de lâmina afiada com uma força impressionante. Após Fate eliminar as salamandras, Roxy o agradece. Ela pede que Miria também o agradeça, mas a garotinha birrenta diz que não pediu ajuda. Todos se apresentam e Miria finalmente decide agradecer ao seu salvador. Northern também lhe agradece, mas Corpse está mais curioso sobre uma estranha marca nas salamandras. Todas as salamandras possuem a mesma marca, e eles observam que as bestas coroadas normalmente não se juntam dessa maneira. Elas estavam claramente focadas em Roxy, mas ela sugere que pode ter sido uma coincidência. As coisas têm se tornado muito estranhas ultimamente, especialmente após o dragão divino sair de seu ninho. Algum tempo depois, eles finalmente chegam ao Grand Canyon. Corpse agradece a todos por ajudá-lo a chegar até ali, e Roxy fica bastante feliz por terem o mesmo destino. Miria, a garota ciumenta, a puxa para longe, pois precisam resgatar o esquadrão. Roxy tenta se despedir, mas Fate hesita em pegar sua mão, pois não quer que sua habilidade de ler mente se ative. Miria pega a mão dele, fingindo estar pensando algo, e a pequena pirralha deixa claro que não quer que ele tenha nenhuma ideia de se aproximar de Roxy. Roxy rapidamente manda Miria parar de tocar em seu homem, e todos se despedem. Fate parece estranhamente tranquilo, mesmo sabendo que ela não está em grande perigo. De qualquer forma, Fate acaba em uma área aparentemente purificada em Galia e percebe que os monstros ali estão petrificados. É quase como um cemitério, e ele fica surpreso ao ver a si mesmo petrificado, mas logo percebe que era apenas uma visão passageira. Eles continuam sua busca pela Pedra de Pato. Não encontram nenhuma ainda, mas avistam Eris por lá. Fate imediatamente a perde de vista, mas se surpreende ao encontrar uma quimera. Não há núcleo dentro dela, então Greed assume que é apenas um protótipo. Ela foi enterrada há muito tempo, e as pedras que a cobriam se desintegraram. Há alguns espaços vazios ao redor dela, então parece que outras quimeras foram despertadas. 3 no total, o que faz Fate se perguntar se Eris tem algo a ver com isso. Uma explosão abala o chão, e parece ter vindo da direção de Roxy. Fate corre até ela e vemos que seu grupo está lutando contra uma quimera aterrorizante. O poder deles é avassalador, mas Corpse, mais uma vez, chega para ajudá-los. Suas flechas não parecem causar muito dano, e Roxy explica que Mugen e Northern estão feridos, protegendo Miria. Essas quimeras têm a habilidade de se curar,
Mas Greed observa que esse processo é muito mais lento do que a cura de Anil. Corpse explica aos outros que seus oponentes são quimeras e que seus núcleos são o ponto fraco. Ele recruta a ajuda das duas garotas, e eles se preparam para atacar. As quimeras tentam empurrá-los para trás com fogo, mas Fate, por acaso, tem resistência ao fogo. Uma quimera burra tenta esconder seu núcleo com os braços, mas nossos heróis são espertos demais para isso. Corpse derruba uma delas, e Roxy destrói seu núcleo. Corpse admira a Apple of His Eye, percebendo que ela usou a esgrima de Aron. Miria contra-ataca um ataque de fogo de uma das quimeras com sua espada, mas grita de terror, achando que vai morrer. Greed fica impressionado com a jovem, e Corpse finalmente chega para aliviá-la de seu pavor. Ela odeia ter que ser salva por ele novamente, mas pensa errado desta vez. Roxy manda Miria levar todos para a segurança e proclama que Corpse e ela cuidarão das quimeras restantes. Nosso garoto tira sua foice e o par usa a mesma técnica que usaram na primeira quimera para atacar as outras. Essa é a primeira vez que Fate luta ao lado de Roxy, mas se sente muito mais natural do que com Minnie ou Aron. Só resta uma quimera, mas surpreendentemente ela consegue voar. Eles planejam atacá-la quando ela aterrissar, mas assim que faz isso, o chão desaba. Corpse segura Roxy e a garante que estará segura em suas mãos. Roxy rapidamente confia nele, e eles se abraçam enquanto caem. Algum tempo depois, Fate acorda e começa a entrar em pânico ao perceber que Roxy está em seu colo, mas ele perdeu sua máscara. Roxy acorda, mas nosso garoto encontra sua máscara no último segundo. Corpse a impressiona com uma magia de bola de fogo, e ele reflete sobre o quanto foi por pouco. Roxy explica que não conseguiram salvar o esquadrão, pois, ao chegar, descobriram que todos haviam sido queimados até a morte. Roxy comenta que Corpse parece saber bastante sobre as quimeras, e ele explica que foi informado por um sobrevivente de Galia. Roxy se lembra de ter visto uma garota de Galia com um grande machado e se pergunta se é dela que ele está falando. Ela também ouviu rumores de que essa garota havia mandado um Lorde voando, mas nosso garoto finge não saber de nada. Roxy explica que também ouviu que essa garota estava viajando com um homem de máscara de caveira, então não resta escolha para ele a não ser confessar. Roxy só o provoca, dizendo que ele a lembra de alguém que ela conhece. Ela diz que esse cara deve estar na capital agora, mas sente como se ele estivesse ali com ela. Estar distante dele a fez refletir sobre muitas coisas, e ela se pergunta se ele está feliz. Corpse a surpreende quando diz que tem certeza de que esse cara está feliz, mesmo sem saber nada sobre ele. Ele se mantém calmo e diz que esse cara é um homem de sorte por ela se preocupar tanto com ele. Corpse fica feliz ao ver que Roxy não mudou nada, mas logo sente uma dor aguda. Ele não entende porque sua habilidade de glutonaria está agindo nesse momento, e Roxy se pergunta o que há de errado com seu olho. Corpse não quer que ela veja seu lado monstruoso, então sai correndo. As coisas não poderiam piorar, pois Fate sente o cheiro de algo familiar. É a quimera, que surge quebrando a parede da caverna. Fate tira sua foice, mas imagina Roxy no lugar do núcleo da quimera. Ele ainda ataca o núcleo violentamente, exigindo que Roxy pare de olhá-lo dessa forma. A luta termina, e Fate percebe uma marca na quimera. É a mesma marca que estava nas salamandras, então Greed tem certeza de que alguém está mirando na vida de Roxy. Fate se lembra de como Eris quer tirar a vida de Roxy e está decidido a impedir que ela siga com seu plano. Roxy chega atrasada à festa, e a caverna desaba um pouco. A Duckstone, por sorte, está bem ali, e Roxy explica que esse cristal se forma a partir de monstros. Roxy se reúne com seu grupo, e todos ficam felizes por ver que todos estão seguros, exceto pelo esquadrão inteiro que foi brutalmente queimado até a morte. Em outro local, vemos rapidamente uma versão loira de Corpse, com um olho verde brilhante. Algum tempo depois, Roxy surpreende ao dizer a Corpse para sacar sua espada e desafiá-lo para um duelo justo. É claro que Fate não tem ideia do porquê ela faria isso, mas Miria diz a ele para parar de agir tão inocente. Ela revela que ele tem um longo histórico criminal, 56 incidentes de violência com outros guerreiros e 20 casos de destruição de propriedade. Corpse explica que todos esses casos aconteceram quando alguém veio até ele primeiro, mas eles não querem ouvir desculpas. Roxy se recusa a permitir que qualquer ato de violência passe impune, então Corpse se pergunta o que pode fazer. Roxy revela que ele só tem uma opção: juntar-se ao exército real. Assim, até os guerreiros mais briguentos não se atreveriam a mexer com ele. Corpse explica que não gosta de ser um seguidor, e Greed concorda que Fate precisa de sua liberdade para ser feliz. Roxy então explica que, se ele escolher recusar, precisará refletir sobre suas ações em uma cela de prisão. Fate se recusa a isso também e saca sua espada.
Roxy aponta que o suporte da espada dele vai quebrar se ele lutar com ela, mas Corpse não está preocupado, pois é feita sob medida. Os dois começam a lutar, e fica bem claro que Roxy não vai segurar nada. Fate percebe que, em termos de estatísticas, ele deveria ter vantagem, mas não consegue superá-la por algum motivo. Greed explica que isso era esperado de uma cavaleira sagrada como ela. Sua habilidade técnica veio do treinamento diário. Fate então se assusta quando percebe que ela está claramente mirando em sua máscara. Roxy explica que, se ele não vai levar a luta a sério, ela simplesmente exporá sua identidade. Ela quase o decapita com um golpe e diz que, se ele não quiser ser exposto, precisa se esforçar mais. Fate faz exatamente isso e surpreende a todos quando se prepara para usar a técnica de espada sagrada. Ele não deveria ser capaz de usá-la sem uma espada sagrada, mas Fate lembra a todos que seu suporte de espada é especialmente feito. Na verdade, é um acessório de arma que melhora as técnicas de espada sagrada, feito a partir do cristal mágico que ele coletou no Grande Ravine. Roxy se pergunta se ele foi um antigo cavaleiro sagrado, mas afirma que não é mais a mesma pessoa e diz que agora é apenas um guerreiro. Ele começa seu ataque poderoso e fica claro para todos, incluindo ele mesmo, que está prestes a vencer. No entanto, nesse momento, Fate percebe que Roxy criou um colar com a gema que ele lhe deu. Esse idiota se distraiu demais, então Roxy aproveita a oportunidade para desarmá-lo. Creed gira rapidamente e chama Fate de idiota por não se concentrar. Corpse admite que perdeu, mas Roxy quer saber por que ele de repente relaxou. Ele finge não saber do que ela está falando, e ela se pergunta se o estilo de luta de Corpse vem de Sir Aron. A maneira como ele ataca e sua movimentação a lembram de Aron. Roxy se lembra de que Aron falou sobre um viajante que tinha um poder tão grande que lhe causava dificuldades. Ela se pergunta se esse viajante era Corpse, mas ele diz que nada disso importa. Tudo o que ela precisa se concentrar é em ser capaz de se proteger em Galia. Fate começa a se afastar e pensa em como ela é gentil, já que, mesmo estando em perigo, está pensando nele. Mugen então fala sobre as quimeras que estavam sendo controladas. Era estranho ver uma sendo controlada por outro monstro, e Mugen explica que sua família estuda a tecnologia perdida de Gallian há gerações. Corpse sugere que Mugen faça sua filha examinar uma quimera, mas Mugen acha que Corpse está apenas tentando conhecê-la. Mugen pensa que ele tem más intenções e promete nunca deixar um cara como Corpse namorar sua filha. Em outro local, vemos sua filha, chamada Raine. Ela é informada de que os Valerics estão passando por sérios problemas após a morte de Ado. Boatos dizem que Rafael se trancou em seu quarto para estudar incansavelmente a Pedra Filosofal. Raine pesquisa sobre isso e descobre que a Pedra Filosofal pode curar qualquer ferida. Ela também pode conceder grande poder ao seu portador, mas, em troca, domina a mente e o corpo de quem a possui. Em casa, Fate tem uma memória de algo que Minnie lhe disse. Ela explicou que Fate deveria buscar algo chamado Domínio de I. É o nível de poder no qual o dragão divino está, e se ele não conseguir atingir esse nível, não será capaz de enfrentá-lo. O único problema é que, se ele forçar demais, sua habilidade o sobrecarregará, e Fate perderá o controle. Nesse momento, um alarme soa, e Northern informa Roxy que uma enorme stampede, conhecida como Marcha da Morte, está em andamento. Roxy planeja interceptá-la e diz às suas tropas para se prepararem para marchar até Galia. Fate vai ver a Marcha da Morte pela primeira vez e vê que Roxy chegou com o exército real. Greed, sempre com sua língua afiada, pergunta se Fate pretende novamente se fazer de herói. Fate tem certeza de que Roxy pode lidar com a situação, mas quer estar preparado, caso necessário. Ele entra em um estado de semifome, e Greed observa que ele está conseguindo controlá-lo muito mais facilmente do que antes. Nesse momento, Greed revela que algo está se aproximando do exército real vindo do leste. Aquilo está se movendo pelo chão como uma baleia nada. É gigantesco, e, se continuar no caminho, acabará bem abaixo do exército real. Eles estão distraídos pela Marcha da Morte e são muito suscetíveis a um ataque surpresa. Fate pede a Greed que se transforme em um arco e use sua habilidade de gula para amplificar a carga, dando-lhe o dobro de alcance. É um ataque modificado, só utilizável no estado de semifome. Greed elogia o ataque, e a criatura se revela. É um enorme monstro de lama, e ele possui o mesmo emblema dos outros monstros controlados. Fate decide descobrir o que está por trás disso tudo e se prepara para atacar. Sua análise revela que essa besta coroa tem estatísticas de resistência, magia e espíritos superiores a 10 milhões. Greed aponta que até um cavaleiro sagrado perderia para essa coisa e rapidamente se transforma em um escudo para proteger Fate da chuva ácida. Greed alerta que Fate morrerá se a chuva o tocar,
mas isso significa que ele não poderá lutar de perto nesse ritmo. Mesmo que consiga cortá-la, isso só fará com que o ácido se espalhe por toda parte, derretendo Fate junto com ela. Fate decide dar 10% de suas estatísticas para Greed e usar uma flecha com fogo na esperança de que isso evapore o monstro. Infelizmente, a criatura de lama conseguiu se dividir ao meio e evitou parcialmente o ataque. Ela mergulha no chão novamente e segue diretamente para o exército real. Fate a persegue, mas primeiro precisa destruir alguns dos filhotes que surgiram do nada. Essa era uma técnica bastante avançada, e não parecia algo que um monstro de lama burro usaria por conta própria. Fate então encontra um ponto onde a criatura terá que sair e se prepara para destruir o núcleo. Ele dá 20% de suas estatísticas para Greed desta vez, criando um ataque mais poderoso. Greed fica atônito, pois Fate quer usar um movimento que eles nunca sequer treinaram antes, mas Fate dispara a flecha mesmo assim. Justo antes de o monstro ser atingido, algo parece atingir a lama primeiro. Fate não faz ideia do que era aquilo, mas consegue ouvir sua habilidade de Gula ativar. Surpreendentemente, a lama ainda está viva, o que Fate consegue entender, já que ele tomou a alma da criatura. Nesse momento, Fate vê que alguém está observando, e essa pessoa está usando uma máscara que altera a percepção, assim como ele. Fate assume que seja a herdeira e ataca, esperando expô-la. Greed percebe que essa pessoa possui uma arma do pecado mortal, a espada de pistola negra, inveja. Greed explica que a lama foi atingida por algo antes, uma espécie de bala mágica que desperta poder latente. Por isso, a lama ainda está viva sem o núcleo. O núcleo em si tornou-se capaz de se dividir, o que fez para sobreviver. Essa criatura é ainda mais perigosa agora, pois é capaz de replicação infinita. A lama consome Fate, e Greed teme que ele tenha chegado ao fim. Felizmente, Fate emerge logo depois, e Greed percebe que ele deve já ter compreendido a magia de corrosão da lama. Agora, a lama não será mais uma ameaça para ele, e Fate vai confrontar a pessoa misteriosa. Sua habilidade de Gula ativa, mas Greed o avisa para não exagerar. Se suas estatísticas subirem muito rapidamente, isso pode forçar sua habilidade a entrar em sobrecarga. Antes que isso aconteça, Fate está determinado a derrubar a herdeira. Ele dispara uma flecha, mas ela é rapidamente desviada. Greed revela que Fate alcançou as estatísticas máximas que um humano pode atingir. Agora, ele precisa atingir em altura humana o domínio de e para ir além. Isso só pode significar que o ataque de Fate falhou porque a pessoa com quem ele está lutando já atingiu o domínio de. Fate ataca com raiva, mas a pessoa misteriosa lhe diz que ele está apenas desperdiçando seu tempo. Fate percebe que não é herdeira e que essa pessoa é claramente um homem. O homem dispara de sua arma, então Fate rapidamente levanta seu escudo. Infelizmente, Fate ainda sofre dano e percebe que esse homem é muito mais forte do que ele. O homem se aproxima de Fate para acabar com ele, mas Fate se recusa a desistir. Ele se lembra de que está disposto a morrer e matar, independentemente do preço. O homem está prestes a disparar de perto, mas Fate exige que sua habilidade de Gula lhe dê o poder de que precisa. Ambos os olhos de Fate ficam vermelhos, e o homem misterioso fica chocado ao ver que Fate alcançou o domínio de. Fate está super confiante agora e agradece ao homem, pois se não tivesse se deparado com ele, não teria alcançado esse novo nível de poder. Fate parte para o ataque e ignora completamente a lama agora. O homem tenta disparar mais algumas vezes, mas Fate consegue ver os ataques vindo com facilidade agora. Ele os desvia todos e cria uma tela de fumaça. Fate finalmente consegue destruir a máscara do homem e, para sua surpresa, descobre que é Northern. Ele estranhamente afirma que Fate está meio certo ao chamá-lo de Northern, mas se recusa a explicar o porquê. Em vez disso, ele começa a tocar uma flauta. Fate se pergunta o que diabos esse homem está fazendo, mas Northern explica que ele verá em breve. Nesse momento, Fate vê o dragão divino se aproximando. Ele está indo diretamente para Roxy, e Northern aponta que ele chegará até ela em 30 segundos. Esse ciclo afirma que ele e o dragão divino darão tudo o que tem para matar Roxy, então quer ver Fate dar tudo o que tem para detê-los. Ele dispara várias vezes em Fate enquanto a lama o encurrala. Greed aponta que Northern está apenas tentando ganhar tempo, então Fate passa por tudo isso rapidamente. O dragão divino aterroriza a todos ao encontrar Roxy, mas ela fica de pé diante dele e pede ao pai que lhe empreste sua força. Ela instantaneamente se arrepende da decisão de não fugir, quando o dragão libera seu poderoso ataque, e todos ficam preocupados com ela. Felizmente para Roxy, no entanto, Fate chega para resgatá-la pela milionésima vez. O poderoso dragão usa outro ataque incrivelmente forte, então Fate faz o seu melhor para detê-lo novamente. Ele se recusa a deixar que o dragão prejudique Roxy,
mas sua máscara é completamente destruída. Sem sequer se virar, Roxy começa a se perguntar se ele é Fate. Fate não consegue mais manter o segredo. Ele se vira para Roxy e a cumprimenta como Fate pela primeira vez em muito tempo. Roxy fica feliz em ver Fate novamente, mas se assusta ao ver seus olhos vermelhos brilhando. Os dois não têm muito tempo antes do dragão atacar novamente, então Fate diz a Roxy para correr. Roxy está muito chocada para se mover, então Fate pede desculpas por ter mentido para ela todo esse tempo. Ele a agradece por tudo antes de correr em direção ao dragão, e ela só consegue gritar por ele enquanto ele segue em direção ao dragão. Northern zombou de Fate, pensando que a luta seria fácil, mas Fate apenas diz a Greed para se preparar. Greed explica que o plano deles deve estar pronto agora, então Fate usa uma habilidade chamada Grand Cross Returnable Asterisco. Essa habilidade imobiliza o dragão, mas Northern começa a atirar em Fate. Enquanto eles se enfrentam, Northern elogia Fate por imobilizar o dragão divino com uma técnica que ele nunca tinha visto antes. Fate explica que queria lutar 1 a 1 com ele, mas é rapidamente empurrado para trás. Fate não consegue mais acompanhar Northern e percebe que suas estatísticas devem ter caído por causa do uso daquela arte secreta. Northern está certo de que vai vencer e dá 3 razões para isso. A primeira é que Fate está exausto de forçar seu caminho para o domínio de I. A segunda é que Fate também está dedicando parte de sua força para manter o dragão sob controle. E a última razão é que Northern ainda não se empenhou de verdade. A luta continua, e Greed diz a Fate para ficar perto de Northern e não deixar ele ganhar distância. Northern percebe que Fate está ficando desesperado pela maneira como ele está atacando e logo percebe algo. Se Fate se afastar muito do dragão, ele não será capaz de manter a armadilha. Fate lembra Northern que a luta não acabou, mas Northern percebe que ele está apenas entrando em pânico. Ele está certo, pois o próximo ataque de Fate deixa-o vulnerável. Northern aproveita e, com Shackling corta o braço de Fate. Northern está certo de que a luta acabou e revela que Eris tinha grandes expectativas para Fate. No entanto, Fate causou tantos problemas para Northern que ele planeja fazer Fate pagar com sua vida. Justo então, Northern é atravessado no peito e fica atônito ao ver que Fate estava usando magia de ilusão. Fate sabia que Northern iria baixar a guarda assim que ficasse confiante de que venceria. Por isso, Fate decidiu fazer uma aposta arriscada e sacrificar seu próprio braço. Fate diz a esse traidor que ele pode ficar com seu braço e levá-lo para o além. Fate acaba com a vida de Northern, e sua habilidade de gula é ativada ao consumir sua alma. Fate então se encontra instantaneamente em um lugar estranho que ele lembra de já ter estado antes. A garota que estava no núcleo de Anil aparece e se apresenta como Luna. Ela agradece a Fate por acabar com sua vida miserável, mas pede desculpas, pois não pode fazer mais nada. Fate não tem ideia do que ela está falando, mas o chão começa a desmoronar, revelando todas as suas vítimas, e ele percebe algo. Essa garota foi a razão pela qual a habilidade de gula dele havia se acalmado. Luna diz que isso era verdade, mas não é mais. Ela não pode mais sustentá-lo. Luna explica que, se Fate devorar o dragão divino, ele perderá o controle sobre si mesmo. O chão continua a desmoronar, fazendo Fate cair, mas, felizmente, ele é salvo por alguém. Uma voz familiar diz que estava se perguntando por que Fate estava tão quieto, e Fate percebe que é Greed. Greed diz a ele que eles precisam voltar, mas Fate precisa dizer algo a Luna. Ele agradece a ela pelo aviso, mas explica que não pode deixar o dragão andar solto sem seu mestre, e que ele vai matá-lo. Assim que eles retornam, o dragão divino se liberta. Fate não tem certeza de quanto tempo lhe resta, então ele precisa acabar com a luta rapidamente. Greed, sempre com sua língua afiada, aponta que seria bem difícil usar um arco com apenas um braço. Fate se pergunta se Greed algum dia quis voar e o lança direto para o dragão. Fate combina isso com um soco poderoso e causa um dano imenso. Ele usa sua habilidade de identificação para ver que o dragão tem estatísticas incrivelmente altas, mas Fate ainda tem uma ligeira vantagem em força. Fate usa sua vantagem para cortar e fatiar o dragão até que ele desabe. O dragão ainda consegue liberar um ataque poderoso, mas Fate combina 2 habilidades para potencializar seu golpe final. Esse ataque é incrivelmente forte e corta o dragão como se fosse manteiga. A habilidade de gula de Fate é ativada ao consumir a alma do dragão, mas isso lhe causa uma grande dor. Gula tenta assumir o controle, mas Fate luta contra isso, sabendo que, se perder o controle, se tornará uma ameaça muito maior do que o próprio dragão divino. Fate percebe o que deve fazer, mas Greed também percebe e tenta impedi-lo. Fate então acessa o novo nível de Greed, que redefine suas estatísticas. Assim,
Quando ele entrar em fúria, o dano será minimizado. Greed não consegue acreditar que, no final, a habilidade de Gula está devorando Fate também, e Fate desmaia. Nesse momento, Minnie aparece do nada, e Fate pede para ela matá-lo. Minnie o lembra de que avisou que isso aconteceria se ele se empurrasse demais, mas ele só pode pedir desculpas agora. Minnie se prepara para cumprir a promessa que fez e terminar com sua vida. No entanto, justo então, Roxy aparece para salvá-lo. Fate quer saber por que ela faria uma coisa dessas, mas ela fica furiosa com a pergunta. Fate não quer que ela o olhe dessa maneira, pois ver ele assim sempre foi o seu pesadelo. Roxy explica que isso não é nem de longe o suficiente para ela odiá-lo, e implora para ele não acabar com sua vida. Não importa o quanto de poder ele tenha, ele sempre será Fate para ela. Fate não consegue entender o que está acontecendo, pois a habilidade de Gula estava rampante antes, mas agora está completamente silenciosa. Roxy quer que eles voltem para a Babilônia, e Fate fica maravilhado que ela ainda o aceite, mesmo depois de saber a verdade. Fate sempre quis salvar Roxy, mas agora ele percebe que também queria que ela o salvasse, como fez antes. Minnie se retira, dizendo que Fate está em boas mãos, e ele desaba nos braços de Roxy. Algum tempo depois, Fate acorda em seu quarto e descobre que seu braço ainda está faltando. Eris, surpreendentemente, invade para informar Fate de que ele esteve dormindo por uma semana. Ela devolve Greed a ele, mas Greed está irritado, pois assume que Fate nem percebeu que ele estava desaparecido. Eris explica que eles tiveram que ir até a parte central de Galia para encontrá-lo, e por isso ele está sujo. Minnie esqueceu de coletá-lo, então presumiram que um monstro o carregou até lá. Minnie explica que estava ocupada lidando com Envy. As coisas poderiam ficar muito ruins se Envy encontrasse outro hospedeiro, como fez com Northern, e causasse mais problemas. As garotas revelam que Northern estava apenas sendo controlado como um fantoche pela Black Gun Sword Envy. Armas do pecado mortal não podem ser destruídas, então Minnie usou sua imensa força para lançar Envy para o outro lado de Galia. Eris então explica que, como Fate derrotou o dragão divino, ele provou seu potencial. Por isso, elas gostariam de contar com a ajuda dele. O plano original de criar um humano coroado com a morte de Roxy acabou agora. Fate exige que ela cumpra sua promessa de nunca mais ir atrás de Roxy, aceitando ouvir seu pedido apenas depois disso. Eris concorda e explica que o plano original era de Envy mesmo. Com o dragão divino fora do caminho, o país entrará em uma nova era, e eles precisam de Fate para o que vem a seguir. É algo que todos os portadores da habilidade do pecado mortal precisam lidar, então Fate não tem muita escolha. Fate concorda em ajudar, mesmo sem ela explicar nada, mas ele só quer descobrir porque foi escolhido para receber a habilidade de Gula. Eris quer consertar o braço dele primeiro, e Fate fica surpreso ao ouvir que existe uma magia capaz de fazer isso. Eris então revela, de forma chocante, que eles precisam sair antes que Roxy volte, pois é muito perigoso para ele ficar perto dela agora. Só de ouvir o nome dela, a Gula já fica agitada, então Fate concorda. Momentos depois, Roxy vai até o quarto de Fate, mas fica chocada ao perceber que ele não está mais lá. Ela encontra uma carta que ele deixou para ela, na qual pede desculpas mais uma vez por ter mentido para ela. Ele diz que precisa sair por agora, mas promete que um dia voltará. Em seguida, vemos uma lembrança de quando Fate era criança e foi encontrado por Roxy. Ela foi muito gentil com ele, mas Fate, ainda um pouco covarde, implorou para ela não o bater. O pequeno Fate explicou que estava com medo porque ela parecia brava com ele, e Roxy percebeu que as pessoas realmente temiam os cavaleiros sagrados. Ela se envergonhou por ser um cavaleiro sagrado por causa disso. Fate então murmura como sempre, e, para acalmá-lo, Roxy lhe oferece alguns sanduíches. Ela fica preocupada quando Fate revela que não tem família, mas ele diz que está tudo bem, pois ela o fez perceber que a capital não é composta apenas por pessoas más. Foi nesse momento que ela conseguiu se manter ereta e se sentir parte do que é ser um cavaleiro sagrado. Ela espera reencontrar Fate algum dia e promete ficar mais forte para quando esse dia chegar. Enquanto isso, os Valerigs discutem o quão surpreendente é que o corpo de Northern tenha sido, na verdade, Fate o tempo todo. Rafael se retira para ficar sozinho e, para surpresa de todos, ele expressa gratidão por Fate ter matado seu irmão, Ado. Ele ri como um verdadeiro psicopata, e a pedra filosofal começa a brilhar intensamente. No deserto, Fate dá impressionantes 40% de seus status para Greed. Isso revela a arte secreta de Greed do quarto nível, chamada Twiligtealen Asterisco. Esse poder consegue regenerar o braço de Fate de maneira extraordinária, e as garotas seguem de volta para a capital. Algum tempo depois, Fate fica chateado,
pois Greed continua sendo tão ganancioso como sempre e está exigindo uma nova bainha, apesar de Fate estar sem recursos. Greed explica que Fate atingiu o domínio de V, por isso precisa de uma bainha à altura de tal estatura. Greed sugere que, se não tiverem dinheiro, terão que ganhar a bainha, como sempre fizeram. Fate finalmente concorda com seu parceiro e se prepara para lutar como o glutão que é. Mas é aqui que este vídeo termina. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.